Colossenses, capítulo 5, versículo 18. Nosso reverendo está em viagem com a pastora, as filhas, o genro também, estão cumprindo missões em Brasília. Estarão regressando na quarta-feira. Na quarta-feira vamos receber o pastor Júlio, de Foz do Iguaçu, e o pastor estará cá para recebê-lo também. Domingo será a nossa ceia. Nós convidamos todos os irmãos a estarem presentes para cearmos ao Senhor a nossa primeira ceia do ano. A pastora Vanessa, que é a pastora aqui na igreja, está já terminando também a sua quarentena, visto que o pastor Júnior não está muito bem, mas graças a Deus está recuperando, e rogamos que continuemos orando por ele, para que tenha recuperação completa, não só ele, como os outros irmãos também, em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra. E nós estamos aqui à disposição de vocês para servi-los. Vocês podem nos contactar, a mim, a todos os pastores, pastoras, para poder servi-los naquilo que a gente puder ajudar em nome de Jesus. Está escrito assim: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Eu vou pedir que ele... E tem aqui também, é a tradução um pouquinho mais comum. Aqui está semelhante à minha. Geralmente nós conhecemos em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo. Essa é a versão muito conhecida. E a minha versão, como é a linguagem de hoje, é a tradução dela, então vai trazer uma linguagem dos nossos dias, digamos, bem mais contemporânea. Pai, no nome de Jesus, glorifica o Teu nome esta manhã, falando com a Sua igreja, usando a minha vida, e que a Sua igreja seja ministrada e tocada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. 2021 é o ano que nos propomos, que seria o ano de gratidão. O Senhor cuidou de nós em 2020 e queremos que Ele irá continuar cuidando de nós em 2021. Por isso somos gratos por tudo que Ele já fez, gratos por tudo aquilo que Ele há de fazer. E, com o primeiro culto do ano, eu percebo e entendi que seria muito apropriado pensarmos a respeito disso. Refletimos a respeito de gratidão, refletimos a respeito de dar graças ao Senhor. E um texto emblemático sobre essa questão é o texto que eu li com os irmãos. Embora seja um texto muito comum, que vem à nossa mente quando ouvimos sobre ser gratos, ele é um texto também que, quando mal interpretado, pode trazer grandes problemas e muitos males na jornada cristã e na caminhada de vida normal. Se um texto simples, normal, mal interpretado, já traz problemas, imagina, ou lembra Gênesis capítulo 3, quando o diabo vai interpretar as palavras de Jesus, e interpreta a seu bel prazer. Infelizmente, Adão e Eva acabaram caindo naquilo que o diabo os induziu e eles decidiram fazer. Quando um texto é mal interpretado, infelizmente, nós temos uma má teologia. E quando se tem uma má teologia, a tendência é que tenhamos uma má prática, porque a nossa prática tende a estar condicionada à nossa teologia, ao nosso ensino, à nossa interpretação. É por isso que é fundamental que a gente interpreta corretamente algumas coisas na vida, no trabalho e na escritura, porque interpretar mal o que o esposo disse termina casamento, interpretar mal o que a esposa disse também termina casamento, e interpretar mal o que o amigo falou
termina com amizades. Interpretar mal o que estamos ouvindo dos outros pode nos fazer viver com mágoa de alguém e nunca mais querer ouvir aquela pessoa, quando na verdade ele não falou aquilo. Interpretar mal um texto da Escritura traz problemas e traz pesos sobre pessoas na vida cristã, que ela pode viver condenada àquilo, aflita, perturbada, porque alguém interpretou mal um texto da Escritura. O texto que lemos faz parte daquela carta que é conhecida como a primeira carta escrita, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, ou então o livro mais antigo do Novo Testamento. Esta carta foi escrita em torno de 50 a 51 pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu esta carta para uma igreja que ele fundou, que ele implantou na cidade de Tessalônica. E Paulo, em viagem com Timóteo e Silas, vai a esta cidade europeia e prega para esse povo que não era judeu o evangelho de Cristo. E quando Paulo prega o evangelho para esse povo, ele vai ter atritos com os judeus que ele encontra na região, e ele é expulso. E assim que Paulo é expulso, passa um tempo, Timóteo é enviado para essa cidade. E Timóteo, voltando à cidade, ele encontra a igreja firme, a igreja bem, a igreja estabilizada, a igreja caminhando com o Senhor, vivendo com Jesus. E assim que Timóteo chega a essa igreja, a igreja vai relatar ansiedades, vai relatar suas preocupações, vai relatar algumas questões. E Timóteo vai levar a mensagem para Paulo. E Paulo, quando recebe a mensagem de Timóteo, se alegra, porque o trabalho frutificou, o trabalho deu certo, Deus deu crescimento. E então Paulo começa escrevendo a carta, se apresentando como sempre. Paulo, doulos de Cristo, com Timóteo e Silas, estamos escrevendo essa carta. E ele começa a falar da alegria dele, por saber do que Deus está fazendo com eles, e por saber de tudo o que está acontecendo, e lembrando de como ele foi muito bem recebido por esses irmãos naquela cidade. E então Paulo vai começar agora a falar um pouquinho da alegria dele, de saber que eles estão firmes, amando o Senhor, andando com o Senhor, vivendo no Senhor. E Paulo continua falando já a respeito da preocupação que eles têm com relação à vinda de Cristo. Eles estavam ansiosos em ver Jesus voltar, estavam ansiosos em ver o cumprimento daquela palavra que ouviram de Paulo, que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, em breve retornaria. E Paulo continua. Como Paulo vai trabalhar com eles sobre a vinda de Cristo, ele então vai trabalhar com eles também o que? A necessidade de andar conforme a vontade de Deus, que é a santificação. E no capítulo 4 ele vai dizer, olha, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Andem em santidade, andem conforme o Senhor quer, andem como Ele ordena. Ele diz ainda, olha, eu sei que vocês já fazem, mas façam mais ainda. Eu sei que vocês já vivem, mas vivam mais ainda. E ele continua falando depois da vinda de Cristo, expondo como seria, expondo que Cristo vinha. E Paulo também os motiva, porque como eles eram os primeiros europeus a receberem o Evangelho, eles começaram a ser perseguidos, tanto por alguns judeus, como por outros pagãos, porque sendo eles não judeus, eram pagãos, e deixaram muitos ídolos, deixaram as práticas pagãs, e os europeus que eram pagãos, naquele contexto, começaram a persegui-los, e eles estão sendo perseguidos, e Paulo os motiva, Paulo os anuncia o privilégio que é ser perseguido por causa de Cristo, ser perseguido pelo Evangelho. Mas Paulo os motiva, Paulo os impulsiona a continuarem firmes em Jesus, apesar da perseguição. E como alento para eles, a mensagem era: fiquem firmes, porque tão breve Ele virá como ladrão.
Ele virá quando ninguém espera. Quando todo mundo achar que está tudo certo, tudo é em paz, tudo seguro, aí Ele vem. Logo, logo passa isso e Jesus vem. E Paulo vai encerrar sua carta. E encerrando a sua carta, Paulo vai dar conselhos, como era comum nas cartas de Paulo. Paulo termina as suas cartas ou saudando alguém, ou deixando últimas palavras, conselhos. E os conselhos de Paulo são, olha, sejam firmes com os preguiçosos. E ele continua. E aqui entra nos versículos que eu quero pensar com vocês, o 18. O 16 ele vai dizer, alegrem-se sempre. No 17, orai sem cessar. E no 18, em tudo dai graças. Alguns biblistas entendem, e aqui a gente quando lê por ter versículos, os versículos separam as coisas. Mas quem sabe, quem estuda um pouquinho, sabe que a Bíblia não tinha versículos e nem capítulos. Antes de 1000 alguma coisa, 1500, não estou enganado, não falei a memória. Então esses textos aqui não estavam separados como nós temos. Eram como se fossem um único texto, em que Paulo diz, se alegrem sempre, orem sempre, e em tudo deem graça. Alguns biblistas entendem que o que Paulo está dizendo aqui é um resumo do que é adoração. Se alegrem sempre, adorem o Senhor, orem sempre e agradeçam a Deus sempre, deem graça sempre. A gente o adora quando a gente consegue estar alegre, a gente o adora quando a gente ora, e a gente o adora quando a gente dá graça. E ele vai dizer, deem graça em tudo. E esse texto, ele é um texto que incomoda a gente. A Bíblia é um livro que mexe com a gente. Vou lhe dar um conselho. Leia o Sermão do Monte. Leia Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Esses textos, aquele é a pregação de Jesus. Mexe com a gente. Quebra tudo na gente. Se você lê com atenção, Jesus quebra paradigmas. Vai na contramão do mundo. É totalmente contra a cultura do mundo. E esse texto aqui, ele é simplesmente um corte em nós, em tudo dai graça. Como assim em tudo dai graça? Mas vamos lá, é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Primeiro, quando a gente lê esse texto, o que vem na cabeça é, isso é utópico. É utopia. É utopia achar que alguém vai dar graça em tudo. É utopia achar que alguém vai agradecer por tudo. É utopia achar que alguém que perdeu o pai e vai agradecer. Obrigado porque eu perdi meu pai. A não ser que o pai seja, sei lá, e ninguém faz isso também, mesmo que o pai seja tudo aquilo. Mas é utopia, como é que eu vou dar graça em tudo se eu perdi meu filho? Oh, meu filhinho! Como é que alguém vai dar graças? Se perdeu o emprego, perdi o emprego, obrigado Senhor, porque eu perdi o emprego. Isso é utopia, achar, como assim? E é incrível que a gente às vezes entende esse texto como se ele estivesse falando mesmo isso. Que é, perdeu o emprego, agradeça a Deus porque perdeu o emprego. O pai morreu, agradeça a Deus porque o pai morreu. Perdeu o filho, agradeça a ele. E a gente tende a interpretar assim. E quando a gente ou alguém ouve nós pensar assim, a tendência mesmo é que cada vez mais se vê como um texto totalmente utópico. E pior do que utópico, sabe o que? É que pensar nesse texto assim, parece que faz de Deus alguém macabro. Meio que alguém exótico. Como assim? Deus quer que eu agradeça porque eu estou perdendo. Deus quer que eu agradeça porque perdi meu pai. Deus quer que eu agradeça porque o meu pé foi cortado. Deus quer que eu agradeça porque eu fiz acidente. Deus quer que eu agradeça porque não consegui emprego. Não. O texto não fala disso. Perceba que o texto não diz,
deem graça por tudo que acontece. O texto diz: deem graça em tudo. Deem graça em todas as situações. Não é por todas as situações. Ele não está dizendo, dê graça porque perdeu o pai. Ele diz, dê graça na situação de ter perdido o pai. Eu vim dizer-lhes que Deus não quer que a gente o agradeça porque o pai morreu. Deus não quer que a gente o agradeça porque perdemos o emprego. Deus não pede que a gente o agradeça porque perdemos o filho. Ele quer que a gente o agradeça apesar de perder o filho. Ele quer que a gente o agradeça apesar de perder o pai. Ele quer que a gente o agradeça apesar das complicações. Ele não quer que a gente o agradeça por causa da situação. É apesar dela. Eu dizer, sabe o que? Eu perdi meu pai e eu choro. Eu perdi minha mãe e eu choro. Eu perdi meu filho e eu choro. Como fez Jó. Chorou. Rasgou o cabelo. Raspou o cabelo. Rasgou as vestes. Se jogou no chão. Lamentação. Tristeza. Mas diz a palavra que quando ele está lá com a cara no pó, Jó adora ao Senhor. Sabe o que é em tudo dar graça e a gente conseguir agradecer a Deus, apesar dos momentos complexos que temos na vida. Nos momentos bons, nós o agradecemos por eles, por aquilo que Ele está fazendo. Nos momentos ruins, nós o agradecemos apesar deles. Apesar da minha dor, apesar da minha perca, apesar de não conseguir o emprego, apesar de não ter dado certo, eu dou graças ao Senhor. E aí vem a pergunta, então, se eu não dou graça porque eu perdi, eu dou graça por quê? Sabe por quê? Eu dou graça porque Ele está comigo. Eu dou graça porque apesar de eu perder meu pai, Ele está presente aqui. Porque apesar de eu perder minha mãe, Ele está comigo aqui. Porque apesar de eu não conseguir o emprego, Ele está comigo aqui. Eu dou graças a Ele, porque Ele está comigo todos os dias. Eu dou graças a Ele, porque nos momentos mais complexos, Ele não me deixa, não me abandona. Ele está presente. Eu sou grato, porque Ele está presente aqui. E sabe o que acontece? E quando a gente interpreta esse texto como se dissesse, dê graça porque perdeu. Perdeu o pai, então dê graça. Perdeu a mãe, então dê graça. Perdeu o emprego. Ah, Senhor, obrigado porque eu perdi o emprego. E quando um cristão não consegue fazer isso, a gente se mata. A gente se pergunta, será que eu sou crente mesmo? Os outros estão ali, perderam o emprego e estão a cantar. Perdeu o emprego e fala, obrigado porque perdi o emprego. Eu não estou conseguindo. Será que eu sou cristão? Eu vim dizer-lhes, não é para conseguir mesmo. Não é para ficar alegre porque perdeu o emprego mesmo. Não é para ficar alegre porque o pai morreu mesmo. É para conseguir ter gratidão no coração, apesar daquilo. E sabe o que é? Ser grato a Deus em qualquer situação não é não sentir dor. Não é, por exemplo, não lamentar. Outra recomendação, leia Salmos. Salmos é um texto cheio de lamentações. Os salmistas estão lamentando o tempo todo. Ah, Senhor, por que Tu permitiste que o meu inimigo está vencendo e eu estou perdendo? Ah, Senhor, se eu que sou justo, estou aqui perecendo, olhe para o ímpio. E eles estão lamentando. E Deus não os inibe. Sabe por quê? Porque lamentar é diferente de murmurar. Lamentar é eu reconhecer minha dor. Lamentar é eu reconhecer como eu estou. Só que tem uma coisa. Eles estão lamentando, lamentando, lamentando.
E no final eles estão dando graças a Ele, estão reconhecendo a graça dEle, estão reconhecendo a bondade. É sobre isso, eu ter capacidade até de lamentar, me sentir mal, ter dores, perceber que está complicado, mas eu consegui dizer, sabe o que? Está doendo, mas a graça dEle está sobre mim. Está doendo, mas a bondade dEle está sobre mim. É isso que Paulo experimentou. De onde? Lá no espinho da carne. Arranca de mim o espinho. A minha graça te basta. O espinho não vai sair, mas a minha graça, eu estarei com você. É sobre isso que a gente em 2021 vai agradecer. Se perdemos alguma coisa, se passamos por alguma luta, nós vamos dar graça. Não é porque estamos perdendo, é porque a graça dele, é porque a bondade dele, é porque a misericórdia dele está sobre nós. E se está sobre nós, nós podemos dar graças ao nome do Senhor. Isso é uma dimensão de maturidade cristã. E a segunda possibilidade aqui, do em tudo a igreja sabe, tem a ver com o quê? Tem a ver com não permitir com que os momentos ruins busquem aquilo que Ele já fez. Esta é a vontade de Deus em Cristo. A palavra em Cristo aqui pode ser por Cristo, através de... O que é isso? A gente não permitir que os momentos complexos nos impeçam de ser grato por aquilo que Ele está fazendo, que Ele fez. É ruim? É. Dói. Estou perdendo. Eu choro, eu grito, eu lamento. Mas eu posso adorar. Por quê? Porque eu sou grato. Porque Ele tem feito muitas coisas. Eu não vou deixar de agradecer porque eu perdi, sabendo que Ele fez muitas coisas. Eu perguntei o que Ele fez. A maior de todas, Cristo. Não foi poupado. Cristo foi entregue por nós. Cristo foi morto por nós. Cristo foi crucificado por nós. Cristo foi ali humilhado, cuspido, vilipendiado por nós. Em meio a momentos complexos, eu também posso dar graça. Por quê? Porque na minha consciência tem o quê? Estou perdendo aqui, está doendo aqui, mas eu posso agradecê-lo por tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, por se entregar, por morrer, por não desistir. Eu sou grato porque Ele morreu na cruz por mim. Tessalonicenses estão sendo perseguidos. Se o momento é complexo, deem graça, não pela perseguição, mas porque Jesus morreu na cruz por nós. Só que tem uma coisa, que é, essa é a verdade. Isso é um mandamento. Mas nem todo mundo acaba fazendo. E vem a pergunta: Israel, como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo viver isso aqui, de dar graças? Como é que eu vou conseguir dar graças a Ele em um tempo complexo? Não pelo tempo complexo, mas por Ele que está comigo. Olha, 2 razões básicas e eu vou terminar. A primeira é que só consegue dar graças a Deus em tempos, em todo tempo, quem conhece o caráter, ou então quem conhece os atributos de Deus. Só consegue dar graças em todo tempo quem conhece um atributo de Deus chamado soberania. Quem sabe que Deus é soberano. Quando o cristão sabe, tem convicção, sabe, acredita que Deus é soberano, ele consegue dar graças, apesar dos momentos complexos. Ele consegue dar graça, apesar de qualquer situação. Por quê? Porque quando o cristão sabe que Deus é soberano e crê nisso, ele se submete à vontade de Deus. Veja isso. Jesus está no Getsemane, aflito. Ele vai orar: Pai,
se possível for, passe de mim o cálice. Ele orou 3 vezes. E o pai não respondeu positivamente. O não do pai era o silêncio do pai era um não escancarado. Lembra de Paulo? Tira de mim esse espinho. Arranca de mim esse espinho. E a resposta de Deus foi a que ele não esperava. Jesus teve que beber o cálice. E Paulo teve que viver o resto da vida com espinho na carne. Sabe por quê? Porque eles se submeteram à vontade de Deus. Quando a gente sabe que Deus é soberano, a gente se submete à vontade dEle. E sabe o que é isso? Não quer dizer que a gente não ora, pedindo que Ele faça. A gente ora, porque Jesus orou, Paulo orou. Tanto Jesus como Paulo oraram para que aquilo passasse. Mas diz a palavra que não passou. Quando eles perceberam que o Pai não iria fazer passar, o que eles fizeram? Eles se submeteram àquilo que o Pai queria. Só consegue dar graças a Deus em tudo quando nós sabemos que Ele é soberano. E saber que Ele é soberano não é apenas saber, é ter disposição de submeter à vontade dEle. Não como eu quero, não como eu acho, não como eu espero. Porque a gente às vezes está orando, e Deus respondeu. Só que a resposta dEle não é o que a gente esperava. Se Ele é soberano, eu devo me submeter à vontade dEle. É a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Cristão que consegue dar graça em tudo, em qualquer situação, é aquele que está dizendo para Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, como tu queres. Faz como tu queres, faz como te apraz. Embora eu queria que o espinho fosse arrancado, já que não vai ser arrancado, eu me submeto. Embora eu queria que o cálice passasse, já que não passará, eu me submeto, porque não é mais sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu já estou crucificado, a minha vida é dele, eu vivo para ele, eu sou dele. Seja feita a tua vontade. E segundo, sabe quando é que alguém consegue dar graça em tudo? Não só quando alguém conhece o caráter ou a soberania de Deus, mas também quando a pessoa conhece o caráter bondoso de Deus. Porque a soberania de Deus sempre anda com o seu caráter bondoso, amoroso. Aqueles que conhecem o caráter amoroso e bondoso do Criador, sem dúvida, conseguem se submeter. Conseguem dar graça em todos os momentos. Por quê? Porque eles sabem de uma coisa: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu propósito. Olha, o tempo é difícil, é complexo, está doendo, mas eu posso dar graças apesar disso. Por quê? Porque eu sei que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E por que Ele faz isso? Porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, porque Ele tem o seu caráter gracioso. Eu posso dar graças porque Deus vai fazer com que este momento complexo coopere para o meu bem, me fazendo crescer, amadurecer, amando a Ele mais ainda. E esse versículo que eu estou citando aqui, de Romanos 8, 28 e 29, no final ele vai dizer o que é, qual é o propósito dele? Nos transformar na imagem do seu Filho. O propósito dele é isso. Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. E qual é o propósito? Nos transformar na imagem. Sabe o que é isso? A gente consegue dar graça em tudo quando entendemos que Ele é bondoso. Por quê? Porque Ele faz com que tudo isso
pode nos levar mais perto de Jesus e nos tornar mais parecido com Jesus. E qual é a vontade de Deus para nós? A vontade dele para nós não é me dar um carro. Carro ele pode dar, uma casa ele pode dar, uma grande empresa ele pode dar. A vontade de Deus não é essa. O que Deus, a prioridade não é essa. Jesus não morreu na cruz para me dar um carro, uma casa. Não, 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 não. Jesus morreu na cruz para quê? Para que eu que estava longe de Deus, através da cruz de Cristo, seja reconciliado com Ele, me transformando na imagem do Filho de Deus, me tornando parecido com Jesus. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e nos leva a parecer mais com Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos dê casa, que Deus nos dê carro, que Deus nos dê trabalho, que Deus nos dê condições, mas que acima de tudo, que o Espírito Santo, dia após dia, nos transforme na imagem do Filho de Deus, nos torne parecido com Jesus, nos torne a imagem dele, nos torne gente parecida com ele. E então nisso alguém vê a gente na luta, na complicação, pergunta: como é que você consegue dar graça mesmo estando ali? A gente pode responder: eu posso dar graças a ele porque eu sei que ele é soberano. Eu posso dar graças a Ele, porque eu sei que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Tudo isso Ele pode permitir para me transformar na imagem de Jesus. Por isso, reviver em 2021, em tudo, demos graças ao Senhor. Não por tudo, apesar de algumas coisas, mas demos graças em todas as situações. Não dê graça porque perdeu o emprego. Não dê graça porque perdeu o pai. Não dê graça porque ficou doente. Dê graça apesar da doença. Dê graça apesar da perca. Dê graça apesar da luta. Por quê? Porque Ele está conosco. Porque Ele está com você. Porque Ele caminha conosco. Coloca-se em pé e aplauda o Senhor. Celebre o Senhor. Dê graça ao Senhor. E nada irá me impedir enquanto adoramos. Adore o Senhor. Este é o primeiro domingo do ano. Adore o Senhor. Dê graça ao Senhor. Celebre o Senhor. Celebre o Senhor. Cante ao Senhor.